Ó, tem uma pergunta aqui pro Álvaro. Você, como um estudioso do cérebro, consegue explicar por que tendemos a julgar e criticar tudo e todos, tanto pro bem quanto pro mal? Bom, primeira coisa é o seguinte, criticar é muito mais fácil, encontrar lado negativo nas coisas é mais fácil do que encontrar lado positivo. Identificar em você mesmo alguma coisa que você valoriza a partir do rechaço é mais fácil do que você identificar a partir da identificação. Então, putz, criticando algo que eu não gosto, eu consigo naturalmente dar uma circunscrição àquilo que eu gosto, que eu valorizo, que eu acredito. Se perguntar para alguém assim, chega na rua e fala assim, fale algumas coisas que você acha que são realmente interessantes na sociedade. Você fala, não vale dizer assim, Deus. Não, sem essas coisas. Né? No mundo que todo mundo está vendo aqui em 3D. Material. Nesse mundo aqui. Pode ser mundo relacional e tal, mas esse aqui. Você vai ver que as respostas são lacônicas, as pessoas ficam mudas, é muito difícil. Agora você falar a mesma coisa, você só botar uma palavrinha a mais, que é a palavra não. Fale algumas coisas que você não gosta na sociedade. Nossa, na hora vem. Nossa, fila não sei o quê, ônibus lotado. E a maldade humana, pior, a maldade humana. Ela descreve, né, cada detalhe. Cada detalhe da maldade humana, a cobiça, o que você quiser. Então tem esse lado, criticar é mais fácil para você dar circunscrição a valores, a qualquer coisa que você gosta, que é coisa mais difícil de fazer, que é o lance da beleza do humor, porque o humor que é muito foda. Mas tem um outro lado que eu acho que é importante, que é o seguinte, uma coisa que é meio triste dizer, mas para a maior parte das pessoas, se você botar um reloginho digital, tipo smartwatch, que de vez em quando vai aparecer uma mensagem para ela classificar como ela está se sentindo, e você pegar esse resultado e apurar ele depois de um mês, um ano, não importa, você vai ver que na maior parte do tempo as pessoas, quando estão sentindo alguma coisa que é emocionalmente relevante, estão mais em estados negativos do que positivos. Sim, como assim? A infelicidade prevalece sobre a felicidade. Se no dia inteiro eu tive mais momentos felizes e tive 2 negativos, eu vou lembrar desses 2 negativos. Não é isso. Aí nesse caso você vai dar nota positiva pro seu dia, tá bom? Não é isso que você falou? Não. Isso é diferente. Isso que você tá falando é uma outra história, que também é verdade. A gente lembra muito mais dos eventos negativos. Ninguém fica traumatizado por coisa boa, né? Ai, meu Deus, o que você tem? Nossa, ontem eu ganhei na loteria, tô mal, preciso do meu terapeuta. Não, isso você ainda não... Nossa, fui num restaurante fantástico. Tô mal, tô deprê. Exato. Você ainda não viu. O que você falou? É outra história. Se você botar um marcador que estocasticamente em horários variados, pergunta o que você está sentindo agora? Eu coloco bem, mal, Isso, ótimo. como é que você está? Nota de... Você vai ver que há uma não prevalência negativa. Impressionante, né? E por que você acha? Tem uma longa história, mas eu já chego lá. Mas o ponto é... Então, a crítica é uma maneira de conectar essa emoção. E do ponto de vista psicanalítico, se diria que assim... O lance é porque isso vai gerar uma descarga, um alívio. Eu acho que isso às vezes é verdade, mas não acho que é a principal verdade, não. Para mim, a principal verdade vem mais naturalmente. Existe um princípio que é o princípio da dissonância cognitiva, que é aquilo que é contrário ao que você está sentindo no momento, exige a supressão do que você está sentindo. Então, ou vai vir com bastante força depois de um investimento energético, daí vem... Tipo, você não acredita em alguma coisa, de repente você vai acreditar com força total, vai virar fanático naquilo. Ou então, o que é muito, muito mais comum, você simplesmente vai canalizar, vai jogar para fora algo que está alinhado com o que você está sentindo. Como as pessoas estão mais na média, em sociedade, com 1000 ressalvas, mais nessa experiência tensional, a crítica vem muito mais fácil do que o seu contrário, que é a identificação da beleza, do sublime, do interessante. E assim por diante. Então é por isso que ela surge primeiro. Sobre essa coisa aí, o que acontece é o seguinte, não é simplesmente porque a sociedade é tóxica, na verdade não é por isso de maneira nenhuma. É o seguinte, quando a gente, por exemplo, quando você fala assim, existe uma pessoa tendo uma atividade cerebral de caráter afetivo, então, por exemplo, assim, você tem uma simetria entre os hemisférios do cérebro, para as pessoas destras, a maior parte das pessoas, o hemisfério esquerdo é maior que o direito. Quando você vai ver, então você tem mais atividade à esquerda, na média. Quando você vai ver atividade mais à direita, você vai ver atividade mais afetiva. Na média, quando você está vendo isso na média, que é uma coisa super... Eu estou falando de uma maneira absolutamente genérica, porque justamente isso que eu estou falando, no genérico, você vai ver mais atividade afetiva de caráter negativo.
Aquela história. Você tem áreas muito específicas cuja ativação gera experiências de caráter mais negativo, porque é adaptativo você responder comportamentalmente aos perigos, enquanto o positivo é muito mais difuso. Não, e uma questão de sobrevivência também. Não, mas é totalmente para sobrevivência. Porque vale muito mais a pena para você sobreviver saber o que é perigo, o que é ruim. Você fugir do leão que podia te comer. Da fruta que é ruim, que pode ser venenosa. Isso aí tem valor adaptativo. É bom você divulgar isso, né? Porra, olha aqui, ó, não come essa fruta. Exatamente. Não, né? Até você ver uma das funções da tristeza, pensa bem, você ficar triste... Qual que é a função? É comunicar para as pessoas a sua tristeza. Sua tristeza não serve só para você se sentir triste. Por que todo mundo fica triste? Por que isso não foi eliminado do nosso pool evolucionário? Porque tanto tem um sentido pessoal que se sentindo daquele jeito, supostamente você vai fazer alguma coisa para mudar, você vê que quase ninguém faz, então esse sentido funciona bem pouco, apesar dele fazer muito sentido na prática, na teoria, na prática funciona bem pouco, pelo contrário, em geral gera um feedback e aí você cai em depressão. Mas tem o outro lado, você de fato transmite para as pessoas pedindo ajuda, aquilo tem um quê de pedido de ajuda, e você simboliza para as pessoas perigos ambientais. Então, cara, se colocar nessa situação pode terminar trazendo desfecho negativo. Então, por essa questão, justamente há uma inclinação, uma facilidade muito maior em conectar energia negativa. Você põe uma pessoa numa sala para ela te contar da vida dela, daqui a pouco ela tá falando coisa negativa da vida dela. Muito difícil ela... Pô, não, mas aí que legal isso e aquilo. É muito difícil. Tem uma competição até de quem tá mais fudido às vezes. Cara, tem amigos seus que você não pode contar um problema que ele vem contando um problema pior. Você quer se abrir, quer desabafar, muito o cara fala, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, não sei, eu quero só desabafar do meu, não, cara. E se a pessoa começa a contar um monte de coisa boa, você fala assim, quer dizer que é feliz, né? Pode crer. Eu queria só retornar.